Olá, Olá, uma boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo certo. Que bom que a gente conseguiu combinar essa live hoje, Pois é, em cima da hora, mas em cima conseguimos. da hora, mais importante que a gente vai fazer. E depois fica disponível para todo mundo que quiser ver, né? Então não precisa estar todo mundo vendo exatamente agora, Ok. ok? É, Bom, então, Sérgio, eu gosto de começar essas lives com uma apresentação, né, para todo mundo que estiver vendo ou que veja posteriormente, entender melhor o que a gente está fazendo aqui hoje, essas duas pessoas conversando durante uma horinha. Aham. Bom, eu sou um dos monitores da disciplina de saúde e espiritualidade da Unirio, virei monitor esse ano, com os professores, né, que são os responsáveis, o Adriano, o Júlio Tolentino e a Ana Rosa Airão. Acho que você deve conhecê-los. E eu Sim. queria que você se apresentasse um pouquinho para É, gente. ok. Eu também conheço a professora Tânia, com a Ah, qual nós sim. estivemos assim bem próximos, nesse tema, inclusive. Aham. Eu não cheguei a conhecer a professora Tânia, mas já ouvi Saúde, falar do saúde nome. coletiva, se não me engano. Ah, sim. Entendi. Da Unirio também, né? Também da Unirio. Bom, o meu nome é Sérgio Catão, né? Eu sou médico, já há algum tempo, né? Formado Uhum. pela Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Me especializei em fisiatria, que é pouco conhecida, né? Mas é a especialidade médica que atua na parte de reabilitação, né? Formando a equipe de reabilitação com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, técnicos de órtese, assistente social, psicólogo, enfim, todos aqueles profissionais voltados a um centro de reabilitação, né? E trabalhei em alguns hospitais aqui no Rio de Janeiro, tive também a minha clínica particular. Uhum. Atualmente, eu já não trabalho mais nessa área, né? Por último, estive no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que é o INTO, né? É um hospital que realiza cirurgias de alta e média complexidade em traumatologia e ortopedia. E estive à frente durante um bom tempo do centro de reabilitação lá do INTO, né? A divisão de reabilitação no INTO. Por último, antes da minha aposentadoria, eu fui convocado a liderar uma área de política nacional de humanização, né? Então, eu me apaixonei por esse tema, né? A PNH é um tema apaixonante, né? Voltado inteiramente ao Sistema Único de Saúde, no qual nós continuamos acreditando, né? E uma das partes da nossa atividade dentro da PNH, dentro da Política Nacional de Humanização, era exatamente a assistência espiritual e religiosa, né? Ela contempla alguma das ferramentas, né, como a gente gosta de chamar da PNH, que é o acolhimento, sobretudo o acolhimento e essa parte mais voltada à assistência propriamente dita, mas também é um outro dispositivo da Política Nacional de Humanização, que é a clínica ampliada, que é uma oportunidade de olhar o usuário, né, o paciente, de uma forma mais ampla, envolvendo toda a sua situação. O de humanização, que é preparar tratamentos singulares voltados a cada usuário, né? Então, são projetos terapêuticos singulares, porque ela entende que cada pessoa é única, né? Isso foi muito interessante porque casou bem com o olhar da espiritualidade. Então, em Sim. 2008, né, nós ainda estávamos no antigo INTO, ainda era conhecido como HTO, ali na próxima à Cruz Vermelha.
E ali nós idealizamos uma possibilidade de promover a assistência espiritual e religiosa, não só aos pacientes, principalmente a eles, mas também aos profissionais da saúde, né? Nós olhamos um projeto bastante interessante na época que acontecia no Hospital das Clínicas em São Paulo, no qual eles desconstruíam um pouco esse modelo de capelania, né, para formar um comitê de assistência religiosa e espiritual. Lá eles criaram essa sigla CARE, ou CARE, né, em inglês, que vai falar do cuidado, mas voltado a essa parte espiritual religiosa. Então, eles desconstruíram o nome capelania, o que eu achei assim muito útil, muito saudável, né? Bem interessante Por a que o proposta. senhor achou interessante essa desconstrução do termo capelania? Eu vou te explicar por quê. Porque, na verdade, quando as tradições religiosas se uniam, né, para dar esse atendimento, e era o que acontecia lá no HC, existia a capelania A, B, C, a capelania católica, a capelania evangélica, a capelania X, né? E Uhum. o comitê ele está aberto a toda e qualquer expressão religiosa, espiritual, muitas vezes. Hoje em dia, por exemplo, já se abre a possibilidade de incluir pessoas que não estão aderidas a uma religião, né? Não estão presas a nenhuma religião, mas querem promover uma atenção espiritual, uma Sim. assistência espiritual. Né? Então, há até essa possibilidade, até para agnósticos, né? Vamos dizer. Mas voltando lá ao início, né, o fio da meada, Uhum. nós olhamos essa ideia e achamos bem interessante, né? Que seria unir parceiros que querem promover a assistência espiritual e religiosa com um detalhe bastante significativo, que era não promover o que nós chamamos de proselitismo religioso, né? Que é a Entendi. promoção da sua própria expressão religiosa em função de alguém que está ali, né, sofrendo a sua dificuldade existencial voltada à sua doença, né? No qual ali eu me apresento com as minhas expressões religiosas e as promovo em relação a ele. A gente sabe Então, que isso requer muita técnica, né, desse profissional. E exato. também para escolher, então, vocês provavelmente tiveram que ter uma atenção muito grande como ele lidava com as pessoas, com seus pacientes, e como que foi esse processo para você que estava envolvido? Então, nós olhamos esse projeto, achamos interessante e nós ampliamos um pouco, né? Eu gosto de dizer que nós olhamos de um modo carioca, né? Uhum. Por quê? Porque por mais que o comitê, que era formado por expressões religiosas como evangélicos, católicos e espíritas, isso lá no HC em São Paulo, né? Eles tinham o que os unia era um traço administrativo, era uma secretaria que unia, né, cada um dessas expressões. Então, Sim. essa união ela só existia do ponto de vista administrativo, porque tinha uma pessoa ligada à direção do hospital, que também fazia parte do comitê, né? O comitê era exatamente isso, formado por lideranças de cada religião e também uma liderança que representa a instituição hospitalar. Isso é muito importante, Sim. né? Era as decisões sempre votadas e, lógico, a unidade hospitalar é ela que gerencia e é ela que dita a política que ela deseja para a sua instituição. Então, o voto de Minerva era sempre da instituição, tá? Embora democraticamente se escolhesse. Mas por que nós fizemos um modo carioca? Porque nós ampliamos essa questão não apenas administrativa, mas para o treinamento, né? O treinamento técnico, o treinamento administrativo e o caminhar. Isso é o que eu mais
acho coisa mais linda desse projeto esse caminhar juntos, né? Pessoas de religiões diferentes que se colocam a caminhar em dupla, né? E esse grande desafio de ultrapassar os preconceitos de um em relação ao outro, né? Então, nós tivemos muita cautela, né? Tivemos muito medo, lógico, que isso poderia gerar, né? Então, muita desconfiança no início, né? Um olhar assim, né, de solar em relação ao outro, e pouco a pouco, né, nós fomos vendo que era não só possível, né, mas que isso trazia para nós muitos frutos, né, fruto de diálogo, né, como nós costumamos chamar o diálogo ecumênico, e ainda mais do que ecumênico, porque diálogo ecumênico se faz em religiões que têm coisas comuns, né? Como, por exemplo, o cristianismo, tem lá o evangélico e o católico, eles podem ter diálogo ecumênico, né? Mas o diálogo interreligioso também se fazia na medida que tanto católicos como os evangélicos também realizavam esse diálogo como espíritas, budistas, messiânicos, Nossa, né? E assim nós conseguimos caminhar e demonstramos, né, que é exatamente por esse aprofundamento no conhecimento um do outro que a gente pode tranquilamente não só promover uma assistência espiritual e religiosa adequada, organizada, né, com a presença da administração hospitalar, como podemos ampliar nesse conhecimento o amor que a gente possa ter um pelos outros. interessantíssimo, interessantíssimo. Essa parte de que você disse de botar pessoas com crenças diferentes trabalhando juntas e esse caminhar em conjunto é interessantíssimo. Você teve experiências pessoais, Ah, sim. assim, caminhando junto com alguém? Pode contar alguma coisa que foi interessante Exato. no processo? Eu tive experiências assim belíssimas e ainda continuo as tendo, porque, embora aposentado, né, eu não estou mais fazendo parte do corpo clínico do INTO, mas faço como voluntário. Eu sou voluntário na Isso que eu ia minha perguntar. religião, né? Você já me anunciou aí, eu sou diácono da Igreja Católica, né? E tenho amigos assim, amigos muito assim de uma amizade muito grande entre os irmãos espíritas, os evangélicos. Eu gosto sempre de colocar para as pessoas. Você imagina um evangélico que é uma pessoa assim mais forte, né, de um cristianismo mais forte, caminhando junto com um espírita. Isso aí muita gente duvida que isso possa acontecer, mas E como acontece. que é para os pacientes que vocês trabalham, eles têm algum receio, alguma coisa desse tipo, quando eles veem essas pessoas trabalhando juntas, em conjunto? Esse é um grande testemunho. Nós já conseguimos muitos voluntários através desse testemunho, desse caminhar juntos, né? Ah, é? É verdade. Lá no INTO, nós temos diariamente um mapa, né, que é impresso para nós com todos os pacientes internados, né, todos Uhum. eles. Na admissão desse paciente, a enfermeira realiza uma anamnese. E nessa anamnese tem duas perguntas que são relacionadas ao CRER, né? CRER é o nosso comitê. Comitê de Reconforto Espiritual e Religioso. Foi Uhum. criado esse comitê lá no INTO, né? E então a enfermeira realiza duas perguntas. Primeiro, a identificação da religião. Repare que no início as pessoas quando se fazia a internação de uma pessoa, se tinha assim muitos dedos em tocar na religião da pessoa, porque se perguntasse a ela seria algo assim de invadir a sua privacidade, enfim, tinha uma série de preconceitos em querer saber a religião do paciente. Hoje não, Isso hoje é o também contrário. é um preconceito assim até muito do profissional de saúde. Por dois Não é? motivos. Um, por ele achar que ia estar passando uma barreira, né? Passando dos limites ao perguntar isso. E dois, porque ele não sabia como perguntar isso. E até ele não tinha as técnicas para perguntar isso de uma forma interessante, uma forma que iria agregar alguma coisa para essa anamnese, né? E hoje a gente tem a anamnese espiritual bem forte nesse cenário, ainda crescendo muito, mas essas técnicas não eram tão conhecidas, né?
Pois é, mas isso só nas últimas 2 décadas, através do crescimento dos papers, dos trabalhos voltados à causa da espiritualidade, a relação espiritualidade e saúde, né, com a comprovação norte-americana estatística de que existe algo, sim, no qual a espiritualidade tem a sua expressão bastante envolvente e, vamos dizer, prognóstica, terapêutica para aquele paciente, para que a gente possa entendê-lo como um todo. Com Né? certeza. Mas nessa parte de voltando às técnicas, né, que você falou do caminhar, muito importante, mas tem a parte antes ali das técnicas. Como era treinado? Como, por exemplo, você aprendeu essas técnicas? Porque, assim, você teve um caminhar no INTO, mas depois foi chamado, né, como você disse no início da live. E, assim, como foi essa transição? Você já tinha estudado isso antes ou foi meio, assim, quando foi chamado, buscou entender melhor como funcionava? Olha, eu já tinha a minha expressão religiosa. Né? Sim. Pode ser que tenha sido esse fato, né, essa característica pessoal, que tenha brotado na direção da época em me convidar para iniciar uma área, né, voltada à humanização, mas perceba que quando a gente fala de humanização, nós mesmos estamos muito preocupados, né, em não entender política de humanização com esse acolhimento religioso, espiritual só. Não, isso aí é um braço, é uma demanda. A política nacional de humanização é uma coisa muito ampla, né? No qual a expressão religiosa vai encontrar, como eu disse no início da live, né? Ela vai encontrar apoio na humanização através desses 2 dispositivos. O dispositivo de acolhimento, né? Que é algo que não é só receber bem, enfim, é algo muito maior, e a clínica ampliada, que é essa possibilidade desse olhar múltiplo, né? No qual a espiritualidade vai fazer parte dele, e como você bem colocou, né, já se começa a fazer as anamneses, as evoluções voltadas à causa da espiritualidade. O treinamento, você me pergunta. Nós começamos bem devagar, até para ir aprendendo naquilo que a gente ia fazendo, colhendo também informações, tanto nacionais como no mundo todo, do que já se fazia. Né? E a gente percebia que nas expressões religiosas havia um caminhar, havia um progresso, mas ainda carecia de um progresso junto, né? Um caminhar junto, as pessoas quererem aprender juntos. Né? Então, nós procuramos introduzir alguma temática nas preparações desses voluntários que incluía a psicologia, a relação de ajuda, né? Que está dentro da psicologia. A gente não formou ninguém psicólogo, porque, né, a psicologia é um outro lado da história, né? É um outro olhar, vamos dizer assim. Mas existe, dentro da relação de ajuda, uma parte da psicologia, coisas importantes para o treinamento. Demos noções de bioética, né? Uhum. Logo no início, a apresentação da instituição, eles iam aprender da instituição, ia aprender também tema de segurança em saúde, né? Temas como os cuidados da infecção hospitalar, né? Temas ainda voltados a cada expressão religiosa, como cada expressão religiosa ela tinha suas características. Né? Isso eu preciso aprender da outra expressão religiosa para que eu possa promover uma assistência espiritual a alguém que não é da minha religião. Então, eu preciso conhecer minimamente o outro, para que eu possa levar a espiritualidade para ele, não a religião. Né? Então, isso era importante, a gente aprendeu um pouco da religião, e também um detalhe bem especial,
que era como cada religião entendia o sofrimento e a morte, né? Isso também é algo importante. E a matéria mais fundamental, o tema mais importante dessa preparação dos voluntários chama-se serviço de escuta. E isso nós batemos essa tecla o tempo inteiro. Por quê? Porque no modelo capelania, a ideia que se tinha é que eu promoveria a minha solidariedade, meu conforto àquela pessoa, falando para ela expressões da minha fé, né? Falando sobre o que tem no livro de Kardec sobre o cristianismo, os evangélicos falando sobre a Bíblia Sagrada, os católicos também, né? Quem sabe se eu falasse para ele aquele salmo belíssimo, aquele salmo reconfortante, né? Se eu orasse com ele, se eu rezasse com ele. Então, era um movimento do voluntário voltado para o usuário, o paciente. Do formato comitê, não. A gente privilegia não o que a gente fala, o que a gente oferece, mas sim, oferece sim o nosso ouvido. Nós treinamos muito a escuta desarmada, que é aquela escuta voltada unicamente para compreender minimamente num encontro quem é aquela pessoa que eu me coloco para promover a minha ajuda espiritual. Gosto Sem sempre de lembrar. Vou deixar preconceitos, você com falar, muito porque você está respeito. falando aqui muito. Diga. Então, essa escuta que você desarmada, eu acredito que seja aquela escuta sem preconceitos, com muito respeito por essas crenças, muito respeito por esse indivíduo como um ser individual realmente e com toda uma bagagem, né? E também esse respeito espiritual dessa pessoa, simplesmente, né? Então, Sim. não chegando com as suas crenças para cima dessa pessoa, simplesmente escutando, ouvindo o que ele tem a te oferecer e trabalhando em cima disso, tentando fazer um coping, talvez. Isso também, mas isso não é o mais importante quando eu falo de escuta desarmada. A escuta desarmada é uma técnica simples. Por exemplo, nós estamos aqui conversando e à medida que eu vou falando, você está pensando? Quem sabe você está pensando em um outro professor, ou alguém que já tenha te falado isso, ou você já está ensaiando uma resposta para me dar, não é? Então, quando a gente faz a escuta de forma desarmada, eu anulo todo e qualquer pensamento, toda e qualquer comparação quando eu escuto aquele sofrimento. Aquele sofrimento pode vir para mim e eu pensar, puxa, minha tia passou por isso, né? E ela teve isso. E enquanto a pessoa está falando, eu estou pensando, né? O nosso cérebro está tagarelando enquanto o outro fala. Então, quando eu anulo essa forma de tagarelar do nosso cérebro e passo a escutar com toda atenção aquela pessoa para que eu possa minimamente entender quem é ela e os seus sofrimentos, aquilo que ela coloca para mim, aí sim eu vou estar fazendo uma escuta desarmada que é capaz de duas coisas fundamentais. Primeiro, ele saber que quando eu sair da sua presença, né, ele tem a nítida impressão de que ele foi escutado. Por quê? Quando alguém passa por um momento difícil, isso é coisa dos psicólogos, da relação de ajuda, né, ele não sabe como sair daquilo ali. Mas porque eu, aconteceu isso comigo e me deixou nesse hospital, né? Ele fica preso nesse ciclo fechado, no qual ele não consegue entender a razão do seu sofrimento. Ele não tem ninguém que o escute. Os familiares não o escutam. Os profissionais, quando vêm escutá-lo, é uma escuta técnica, fria, que não envolve, que não percebe o sentimento, né? Então, quando você se coloca para fazer uma escuta desarmada,
primeira coisa que acontece é que quando uma pessoa fala, os ouvidos mais próximos da sua boca é o dela mesma. Então, quando ela se escuta, ela é capaz de já ter um insight mínimo quando ela articula o seu sentimento para uma outra pessoa e ela se escuta. E ao se escutar, ela começa a perceber como é que ela está sentindo, né? Como é que ela está colocando para fora esse sentimento. E se você escutou com muita atenção, de forma desarmada, e ao final da escuta, você é capaz de repetir tudo aquilo que ela te falou, com as suas palavras, obviamente, né? Ela vai perceber pela segunda vez como é que está esse sentimento que ela vive diante daquele sofrimento. E também Nossa. a plena certeza de que você me escutou, ele me escutou, ela me escutou. E isso é o primeiro passo para a assistência espiritual, que é dela própria. É ela mesma que vai dar a saída a si. Ninguém vai chegar lá e vai dar a saída para ela. Olha, faça isso ou faça aquilo, não chore ou faça outras bobagens. Aliás, muitas expressões do automatismo são citadas de forma humorística dentro dessa preparação do curso, porque muitas vezes a gente está falando, né? É você chegar numa enfermaria e perguntar para o doente, tudo bem? Né? É. Ou Deus escreve certo por linhas tortas, né? Deus só dá o sofrimento àquele que a gente pode aguentar, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. E tantas abobrinhas, né? Que a gente Com fala no certeza. nosso automatismo, muitas vezes nervoso, né? Que a gente tem ao encontrar com o paciente. Com você explicando essa escuta desarmada, ela parece tão simples, né? Parece uma coisa que todo mundo deveria fazer, não só nesses momentos. E Mas, na então, verdade, é muito difícil. muito. Pessoalmente, enquanto você estava explicando, eu percebi pensamentos vindo até a minha cabeça e não consegui realmente fazer. Realmente deve Anular, demandar muito treino, muita técnica isso. E assim, realmente. é uma coisa que, ao mesmo tempo que demanda técnica, a partir do momento que você consegue fazer, ela realmente dá uma diferença muito grande na forma que você vai lidar com esses pacientes. E também, como você disse, os pacientes eles vão conseguir interpretar melhor o que eles estão falando e o que você está falando de volta, que é exatamente É, o que eles falaram. Então, eles vão ter duas chances ali, ou até mais, de interpretar melhor o que está chegando até eles. E, é, assim, essa questão de escutar, ela realmente é um problema, né? Muito grande hoje. Assim. A gente faz isso muito pouco na essência do que é é escutar. verdade. E não só do paciente, assim, de todas as nossas voltas. A gente sempre tem uma distração muito grande, né? É verdade. E esse é o grande diferencial. Realmente exige técnica, né? E a gente gosta sempre de, brincando com as pessoas, dizer que elas precisam treinar a escuta, ser bons escutadores. Nós não falamos em ouvintes, falamos em escutadores, né? E lembro, né, como médico, que no passado, quando o médico não tinha esses elementos diagnósticos sofisticados, né, essa técnica, essa parafernália tecnológica que nós temos hoje para diagnóstico, o médico tinha somente um estetoscópio, né? E aí ele precisava promover uma ausculta muito apurada, tinha que ter um ouvido, aí ainda tem, né, na verdade, ainda tem a necessidade de ter um ouvido muito apurado para escutar uma área cardíaca, um clique de ejeção, um sopro, um ruflar de válvulas, né, para que ele pudesse fazer o diagnóstico correto e promover o tratamento preciso. Para a Uhum. escuta voltada à espiritualidade, não é diferente. É muito parecida. Para que a gente possa ajudar aquela pessoa, a gente precisa, antes de tudo, ser um bom escutador, né? Existe uma Ouvir grande diferença, né, entre escutar e existe, ouvir. existe uma grande diferença, né?
E então, onde seria mais interessante você treinar a escuta? Que ambiente você imagina seria mais interessante por ser difícil treinar a escuta? Você tem ideia? Assim, pela forma que o senhor botou, eu imagino um ambiente com muitas distrações, mas ao mesmo tempo eu penso que a gente deveria treinar isso dentro da própria casa, assim, com nossos com as pessoas mais próximas a nós, que estão ali todos os dias com a gente. Perfeitíssimo, você acertou na mosca, né? Lá vem ele dizendo a mesma coisa. Olha ela falando tudo de novo, né? E a gente achando que é a mesma coisa, é tudo de novo, né? A gente não para perceber a face com que a pessoa fala aquilo tudo de novo, aquilo que ela sempre repete no seu dia a dia, o que ela está querendo expressar. Aliás, a escuta é tão importante que ela não é feita só com os ouvidos, não, porque os olhos escutam, o nosso corpo todo escuta, né? Escuta visualmente, percebe aquela pessoa. E aquilo que é mais importante dentro da assistência espiritual e religiosa, o material de trabalho mais importante, gosto sempre de lembrar os voluntários, é aquilo que você escutou. Esse é o material, é o teu material precioso de trabalho. Sem ele, não adianta você promover a assistência espiritual em qualquer expressão de fé. Quando o senhor falou que a gente escuta muito, com muitas outras coisas além do ouvido, com os olhos também, né, é muito importante, porque dizem que grande parte do que as pessoas querem comunicar é feita através da linguagem corporal e não realmente da fala. Então, as pessoas estão se comunicando a todo momento e não só por uma fala. A linguagem corporal é grande responsável disso e para isso a gente precisa dos nossos olhos também, né? Exatamente, você foi perfeito. Exatamente por isso. Não só a expressão corporal do outro, mas aquilo que ele tem ao seu redor, né? Expressões de fé. Pode ser a Bíblia, pode ser um Sim, terço, pode ser uma flor, uma imagem. uma imagem. Então, tudo isso é escutado, né? Pelo Com nosso certeza. olhar. E isso deve ser trabalhado pelo profissional de saúde. Óbvio, Se ele não souber ver isso, como é que ele vai trabalhar, fazer alguma coisa em cima disso com esse paciente? Acaba perdendo exatamente. muitas oportunidades, né? Se não tem esse olhar. Exatamente. E sabe aonde que o profissional da saúde perde mais, sobretudo o médico? Quando ele perde a adesão daquele paciente ao tratamento que ele propõe, Uma né? coisa que me remete isso é quando a gente falou em outro momento, né, aqui no Instagram, sobre compaixão. A compaixão que o profissional de saúde ele tem com seus pacientes e como o paciente ele vê isso, como você falou, né? Na hora que o médico ou o profissional de saúde ele escuta, o paciente ele percebe essa diferença dos outros profissionais que chegaram e não fizeram isso, ele percebe para esse profissional que faz isso. Então ele sente essa compaixão que o profissional está tendo com ele, sente esse amor incondicional em estar ali compartilhando esse momento. E, inclusive, os estudos mostram que quando o profissional de saúde tem essa atitude, os pacientes eles respondem com uma melhor adesão ao tratamento, porque eles veem como esse profissional está cometido ali com esse tratamento, com esse paciente, então eles respondem com uma melhor adesão também. Isso é muito interessante, essa É, resposta. é verdade. Algo que se somou à questão da política nacional de humanização à espiritualidade foi a necessidade que as instituições de saúde têm de dar credibilidade aos seus serviços, né? Existe um processo de qualidade voltado às instituições de saúde que nós chamamos de acreditação hospitalar, que dá o selo de qualidade
aquela instituição ela tem a qualidade dos seus serviços, né? E existem algumas instituições do mundo voltadas a certificar, dar o crédito, dar o selo àquelas instituições de saúde, né? Mediante diversos itens, segurança, enfim, diversos itens. E um dos capítulos dessa avaliação dessas instituições que certificadoras é exatamente olhar para a crença e valores do paciente, crenças e valores do cliente, né? Esse olhar atualmente, mundialmente, é sumamente necessário. Sumamente necessário. Eu queria conversar também sobre, né, tá na Constituição Federal hoje que deve se assegurar, regulamentar essa assistência religiosa nos hospitais, né? E como que você que está inserido nesse meio, como você vê isso? Se é realmente proporcionado? Como que está funcionando hoje no Brasil isso? Realmente eu tive essa oportunidade de ver um progresso, né, que atualmente é bastante expressivo. A gente ainda encontra muitas pessoas reclamando, né, muitos sacerdotes, pastores, ministros, enfim, da sua dificuldade em adentrar o hospital para promover uma assistência religiosa. A gente ainda percebe que existe isso. Mas houve um progresso assim enorme nesse aspecto. E eu faço lembrança porque depois que o nosso comitê deu certo, né, nós fomos convidados para levar essa ideia a muitos lugares, né? A muitos lugares. Hoje, a Secretaria Municipal aqui do Rio de Janeiro também criou um comitê, né? Que é como eles chamam de CAIES, Comitê de Acolhimento Interespiritual na Saúde. Nós criamos essas siglas, né, para cada comitê. Cada hospital tem um comitê. Nós começamos em 2008 e, ao mesmo tempo, né, foi bem interessante isso, porque o INTO estava ao lado do INCA, né, e, ao mesmo tempo, as pessoas de lá e de cá tiveram a mesma ideia em começar uma assistência espiritual desse tipo. E nós nos unimos, né? Nós unimos forças, né? Então, lá no INTO, criamos o CRE, Comitê de Reconforto Espiritual e Religioso, e lá no INCA, eles criaram o NAVE, Núcleo de Assistência Voluntário Espiritual, né? Depois que esse casamento deu certo, nós fomos convidados para ir para vários lugares, como eu disse. Na Secretaria Municipal criou-se o CAIES. Por que eu lembrei do CAIES? Porque a primeira unidade que deu muito certo esse comitê foi o Hospital Municipal Salgado Filho, um hospital de emergência, um hospital secundário, né? Um hospital que não tem assim uma área física muito grande. Então, como é que eles permitiam que os religiosos levassem assistência religiosa para os doentes? Você falou das leis, né? Por isso eu estou lembrando disso tudo. Como é que eles permitiam? Eles permitiam no mesmo dia da visita da família, que eram apenas 2 dias na semana. Por 2 dias na semana, a família tinha direito, e era naquele mesmo dia que eles autorizavam os religiosos. E o que faziam eles para dar segurança? Eles colocavam toda a sua guarda de segurança em todas as portas, elevadores, enfim, fortaleciam, né, a segurança, com medo de acontecer alguma coisa, já que estava acontecendo ali visita de familiar e visita de religiosa ao mesmo tempo. Aos poucos, nós conseguimos demonstrar para ele qual era o papel da assistência espiritual e religiosa, e atualmente eles abrem as portas para que essa expressão de fé, né, e de espiritualidade possa ser promovida para o paciente todos os dias, em horário diferente da família, e
todos os anos a direção homenageia o Caiê Salgado Filho. Quer dizer, isso foi um Uma grande... grande mudança. Nossa Senhora! Eu aqui já falei o meu sotaque religioso. É, com Que é uma certeza. coisa que a gente mais ou menos combate, sabe? A gente Uhum. evita ao máximo o sotaque religioso, exatamente porque a gente presta não é só a assistência religiosa, mas a assistência espiritual. E quando eu vou assistir alguém que não é da minha expressão de fé, eu promovo assistência espiritual, porque o que vai centralizar o meu atendimento é a expressão de fé daquele que está ali deitado. Falando sobre isso, assim, e quando você se depara com alguém da mesma fé que o senhor, é para você é uma experiência diferente, assim? Você consegue Sem dúvida. proporcionar coisas diferentes? Sem dúvida, né? Não só na minha religião, como nas Sim, demais, todas. quando um religioso atende alguém da sua expressão de fé, essa é uma assistência religiosa repleta de sinais comuns, muito viva, muito próxima, no qual eu vou poder atender melhor as expressões de crença e de valor daquela pessoa, né? E promover coisas que são daquela fé. Por exemplo, a Eucaristia para os católicos, né? Como também a Santa Comunhão, que algumas religiões evangélicas fazem, né? Os espíritas têm a questão do passe, né? Uhum. Os messiânicos, a imposição de mãos, que é uma expressão riquíssima, porque é uma oração silenciosa, né? E muitas vezes nós fazemos isso, né? Quando não convidamos a pessoa ao final do encontro, quando ela manifestou o interesse da oração, porque nós não oferecemos orações, mas ela manifestou o interesse naquele final de encontro, de que nós terminássemos com uma oração. Então, se eu consigo realizar a oração com o linguajar próprio dele, com como ele está acostumado a Algo que ele fazer, está familiarizado. com o sotaque Tá. dele, né? Isso eu já consigo fazer, né? Em algumas expressões de fé. E a gente pode também convidar para ele fazer a oração, né? E a gente reforça, e é isso. O transcendente é que é capaz de unir duas pessoas num determinado momento e promover um encontro que é único e irrepetível. É bom que a gente creia nisso também, né? E esse transcendente promove surpresas assim maravilhosas. Muito legal essa visão de um encontro único e irrepetível. Acho que, assim, isso pode ir bem além, né? O nosso encontro aqui tá unido por um propósito também, né? De passar esse conhecimento para as pessoas que vão nos assistir. E ele vai ser único, né? A gente não tem como repetir esse encontro, não seria igual, né? Então, acho que muitas coisas elas vão se ligar a esse lado espiritual e essa transcendência, dependendo de cada um dos seus propósitos. E falando sobre o interesse do paciente, as pesquisas elas são muito favoráveis, né, para essa assistência. Se a gente for ver, mais de 70% das pessoas elas dizem que se elas fossem internadas, elas gostariam de ter essa assistência. E depois que elas são internadas, mais de 81% delas aprova, vê como positivo vê que foi positiva essa assistência, né? Durante a internação, durante o seu período internado. Então, Sim. não dá para negar como isso tem sido benéfico, né, no cenário. E ainda bem que tem crescido, ainda bem que tem essas leis agora que dão maiores certezas, maiores, como é que eu digo, maiores áreas para vocês atuarem, né?
É verdade. E foi isso, e o que me despertou a buscar esse tema não é o fato só de eu ser religioso, né? Mas foi exatamente isso. Os trabalhos científicos do início desse século, né? Houve um levantamento bibliográfico de um colega que, por sinal, é fisiatra também em São Paulo, Danilo Maceiro. Ele fez um levantamento bibliográfico no início do século, né? Em 2000, por aí, e levantou os trabalhos mundiais sobre esse tema, né? Em todos os campos, desde a psiquiatria até a imunologia. O Uhum. quanto existe, né, uma influência positiva entre saúde e espiritualidade. E baseado nisso, eu criei coragem, né, de ir à frente e pautado também na ciência, conseguir espaços, né? Espaços que há muito já deveriam ter sido ocupados. Com certeza. Mudando um pouquinho de assunto, a questão dos pacientes psiquiátricos, como que é feita essa abordagem no sentido é porque os pacientes eles normalmente pedem uma assistência religiosa ou a família busca essa assistência. Como que é feita essa abordagem quando o paciente em si ele não tem condições de fazer essa solicitação? Quem toma essa decisão, assim? Olha, é um caso assim muito especial o paciente de saúde mental, né? Uma vez que muitas das vezes ele não está capacitado a escolher aquilo que ele quer, né? Por isso vai precisar da equipe de saúde uma uma reflexão muito profunda de até que ponto a espiritualidade ou a religiosidade vai favorecer de forma positiva na recuperação dele, né? E é por isso que é importante ter na equipe multidisciplinar alguém, não é, que seja treinado, não um religioso simplesmente, mas alguém que queira promover assistência espiritual e religiosa e possa, junto à equipe, né, fazer essa reflexão de até que ponto a religião ou a espiritualidade influenciará de forma positiva, porque há também a possibilidade dela influenciar de forma negativa. Sim, É mínima, mas existe, sim. né? Então, fazer esse diagnóstico é sumamente importante. Mas existem vários trabalhos falando sobre saúde mental. Eu não estou assim muito familiarizado com eles, né? Mas sei que já li alguns falando sobre os dois temas. Interessante. Porque realmente a possibilidade, mesmo sendo mínima, ela existe, né? Então tem que ficar muito atento, não é uma coisa unânime nem universal. Então essa divisão tem que ser clara, né? Não é com qualquer pessoa que a gente pode trabalhar dessa forma e nem todos estão abertos a uma assistência desse âmbito, né? Exato, exato. E é bom que se diga que isso não é, de certa forma, oferecido assim de uma forma muito escancarada. Não. Lá no INTO, por exemplo, no CRER, como quando eu disse a você que a enfermeira faz a anamnese, identifica a religião, e eu parei aí, né? Mas tinha uma outra pergunta, a segunda pergunta. E a segunda pergunta é exatamente essa. Olha, nós aqui temos um comitê de assistência espiritual religiosa que promove esse tipo de assistência, explica-se, elas fazem uma explicação geral e pergunta para ele: a senhora gostaria de receber a visita de um deles? E essa informação nos é repassada, né? Tanto a religião da pessoa, como se ele manifestou favorável ou não a Uhum. essa assistência. E nós só iremos se ele deu o seu sim na entrada. Sim. Mas o que é interessante, e a gente observa no nosso dia a dia, é que lá, por exemplo, nossas enfermarias são de 2 leitos, né? E aí, um optou por receber
e o outro não optou por receber. E aí, aquele que não optou por receber esse tipo de assistência, ela percebe essa visita. E ela vê o quanto aquela visita causou um bem-estar na pessoa. Então, o que ela faz? Ali na hora, ela pede para que ela também possa ser visitada. Isso acontece no dia a dia, né, dos nossos encontros. Como você falou do seu dia a dia e a gente está para acabar o nosso tempo, né? Não sei se você sabe, mas aqui no Instagram a gente tem 60 minutos e depois a live cai, Sei. infelizmente. Mas falando do dia a dia do senhor e como você disse que você hoje presta esse trabalho voluntário, como isso afeta o seu lado espiritual, o seu lado de propósito, assim, como isso traz benefícios para o senhor, assim, como você enxerga esse ato voluntário? Olha, nós voluntários, né, nós comentamos muito isso lá entre nós. Quando a gente pensa que vai oferecer alguma coisa, somos nós que estamos recebendo. Somos nós que estamos ganhando. E muita perseverança existe entre os voluntários exatamente por causa disso. A gente percebe o bem-estar que causa em nós esse tipo de assistência. E aquele que crê, ele está aberto aos sinais do transcendente. Ele está aberto aos sinais de Deus. E as pessoas que passam na nossa vida, quando a gente presta assistência espiritual religiosa, elas não são colocadas ali por acaso. Nós cremos que existe uma mão mais forte, maior, que é capaz de promover um encontro e fazer trabalhar duas pessoas que sejam totalmente diferentes o seu próprio ser, né? O seu autoconhecimento, que é fundamental. É a segunda pessoa que eu tenho o prazer de ter como convidado que presta essa, esse voluntariado. E as duas respostas foram muito similares. Eu fiz essa pergunta para outra pessoa e a mesma pessoa disse que recebe muito mais do que dá. E no final ela percebe isso. E isso é o que faz ela continuar indo e indo toda semana, né? Eu não sei, só por último, para comentar, não sei se você. Eu encaminhei através do professor, esqueci o nome dele, que me convidou para hoje. O Adriano. O Adriano, isso. Então, eu mandei para o Adriano uma live que aconteceu ontem à noite. Foi a Uhum. primeira live, né, no qual o CRER idealizou a assistência espiritual remota. Quer dizer, Nossa. não podendo entrar na enfermaria, nós o que fizemos? Nós colhemos a informação do paciente se ele queria receber aquela assistência por telefone. E nós ligamos para ele. E estamos ligando para eles, né, para promover de forma remota a mesma assistência espiritual e religiosa que nós fizemos e vamos continuar fazendo de forma presencial. Poxa, que Foi muito, legal isso. foi muito interessante. Todo mundo tendo que se reinventar, né? Nesse período. É, a pandemia foi assim algo difícil que nos distanciou socialmente para muita coisa, mas nos aproximou ao mesmo tempo para que a gente pudesse fazer coisas boas, né? E uma delas é essa. É, a gente acaba se afastando fisicamente, mas essa rede acaba nos conectando com muitas pessoas e a gente acaba conhecendo muitas delas e vendo que os interesses podem ser parecidos, né? É verdade, você falou, é exatamente isso que a gente chega à conclusão, né? A possibilidade de, mesmo que virtualmente, a gente pode ir ao encontro daquelas pessoas e promover minimamente essa assistência tão importante. E a gente vendo, né, esse cenário de pandemia e de isolamento social, essas técnicas elas são essenciais para manter uma mínima conectividade, uma mínima relação social, mesmo que não física, não pessoal fisicamente, mas essa interação que a gente está tendo talvez não fosse possível pessoalmente, mas a gente está tendo essa oportunidade hoje e graças a isso, né? Dentre Exato. tudo isso de ruim, a gente tem que achar as nossas maneiras de se manter conectados ainda.
E essa verdade. assistência espiritual remota é um grande exemplo dessa reinvenção que vocês estão proporcionando. Exatamente. É. Foi muito boa a participação ontem. Nós recebemos visitas do Brasil inteiro, né? Nossa, Uma, eu não fiquei sabendo, foi muito bom. felizmente. Mas vocês estão, até para quem for ver, vocês estão disponibilizando isso? Sim, sim, a gente está disponibilizado o site que promoveu no YouTube esse encontro de ontem foi Pastoral da Saúde do Rio, Pastoral da Saúde Rio, né? Então tá lá ainda para quem quiser chegar e ver os Muito bom. testemunhos, né? Dos diversas religiões que participaram. Ok. Então é isso, temos mais um minutinho. Eu queria aproveitar esse minutinho para te agradecer imensamente por esse tempinho que você disponibilizou para a gente hoje. Com certeza muitas pessoas vão ver depois e vão, se tudo der certo, usufruir um pouquinho dessa nossa conversa, aprender um pouquinho com o que a gente falou hoje, um assunto ainda que precisa crescer bastante no nosso cenário nacional, mas como a gente conversou, tem crescido, então já tem vários pontos positivos. E obrigado, Sérgio, muito obrigado. Não, eu agradeço a você a oportunidade, porque quando me chamam para falar de assistência espiritual, religiosa, eu vibro, né? Porque a gente precisa levantar essa bandeira, não só nas religiões, não só nas instituições hospitalares, mas nas universidades, na qual ela começa a crescer e fazer parte lá dos bancos, né, de formação. Sim. E a gente tem visto também essa crescente, né? Muito, muito bom isso. Já, o profissional já sair da sua graduação com um conhecimento sobre essa área. Isso mesmo. Muito bom. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado, pessoal que nos acompanhou. Mandem essa live para alguém que vocês achem que vai ter interesse. E muito obrigado, Sérgio, de novo. Uma boa noite e Uma um boa noite. abraço. Abraço.